Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Batista O Bom Pastor. É muito bom ter você com a gente para mais um tempo de louvor, de adoração e aprendizado da palavra de Deus. Eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e vamos começar o nosso culto com uma palavra de oração. Amado Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma vez, Deus, poder acordar e sentir o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade sobre nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque a nossa vida é uma vida de constante adoração a Ti. Esse momento é apenas mais um momento onde nós paramos, Deus, para refletir na Tua palavra, para juntos adorarmos o Senhor como igreja, como família. E eu peço as Tuas bênçãos, Deus, para esse momento, em cada lar. Que o Senhor possa visitar os nossos irmãos, que o Senhor possa visitar todos aqueles que estão assistindo esse culto neste momento. Que eles sejam abençoados, Deus, por Tua presença, por Teu poder e por Tua glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, a razão do nosso viver, nosso maior amor e aquele a quem nós iremos adorar neste momento. É no nome dele que nós oramos. Amém. Sobre toda a terra
meus olhos para que eu possa ver qual o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana nas alturas. Nós estamos estudando a série de mensagens Emoções. E nós começamos essa série na semana passada conversando sobre como anda a nossa saúde emocional em meio a essa crise que a gente tem passado, não é? Infelizmente, tudo isso que passamos tem deixado muitas pessoas com suas emoções desajustadas, e a gente sabe que isso tudo traz sérias consequências para a nossa vida. Por isso, nosso objetivo com essa série é, através da palavra de Deus, ajudar você a lidar com as suas emoções, a lidar com a ansiedade, com a ira, com a mágoa, com a depressão, suicídio, desânimo, medo e tantos outros. No primeiro episódio, nós falamos sobre ansiedade, e hoje eu quero falar com os irmãos sobre um sentimento muito, mas muito forte. Hoje nós iremos estudar sobre ira. Ira. Esse é o sentimento do segundo episódio dessa série de mensagens Emoções. E eu te pergunto, você é uma pessoa irada? Você facilmente fica nervoso, nervosa? Você fica extremamente bravo ou brava no trânsito? Sabe aquela fechada? Alguém muito lerdo na sua frente, alguém muito rápido atrás de você, te dando farol alto, buzinando. Irmãos, o trânsito é uma escola, não é não? Uma escola que testa bastante a nossa paciência. E quem nunca, ficou irado no trânsito? Com certeza você que dirige já deve ter passado por uma dessas situações e ter que lidar com um sentimento de raiva, não é? Como você se comporta diante de uma ofensa, um comentário maldoso, alguém que corta sua fila no banco, no mercado? Você é daquelas pessoas que não leva desaforo para casa? Está sempre discutindo com seus colegas de trabalho, com seus amigos, com seus irmãos em Cristo na igreja, até mesmo com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais? Ou você é aquela pessoa que fica irada, mas não fala nada, não faz nada, mas você vai guardando essa raiva, essa ira, esse sentimento
furioso no seu coração. Queridos, tanto para você que extravasa, quanto para você que tem guardado esse sentimento no coração, o conselho é o mesmo: tome cuidado, tome muito cuidado com a ira. Os pais da igreja apontaram a ira como um dos 7 pecados capitais. E olha só que interessante, eles consideravam o orgulho como a matriz da grande maioria dos outros pecados. E a ira eles consideravam como o pecado mais prejudicial, tanto para a pessoa como para os que a cercam. A ira é um pecado que destrói famílias, fere pessoas física e emocionalmente. Histórias ficam marcadas para todo sempre por causa de tragédias geradas pela ira. A ira gera atitudes inconsequentes, vidas são ceifadas por causa da ira, etnias desaparecem da história por causa da ira, cidades foram devastadas por causa da ira, guerras mundiais surgiram por causa da ira. No momento de ira, por exemplo, Alexandre o Grande matou Clito, um capitão do seu exército que havia salvado sua vida numa batalha. Imagina só você matar alguém que um dia te salvou, tudo por causa de uma discussão boba. No momento de ira, Nero condenou seu mentor, o homem que lhe ensinou tudo o que sabia, o homem que o influenciou, que o educou. Nero condena o seu mentor ao suicídio. Ele condena seu mentor a se matar, e se matar de uma maneira cruel, tudo porque a ira tomou conta de si. Que dizer de Caim, que no momento de ira matou seu próprio irmão? E ainda hoje tragédias acontecem a todo momento por causa da ira. Essa notícia mesmo que eu vou compartilhar com você agora, ela saiu recentemente no G1, dia 2 de abril, mês passado. A notícia dizia o seguinte: um homem de 30 anos incendiou o próprio apartamento em São Vicente, no litoral de São Paulo, após uma discussão com a sua companheira. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas e o homem teve que ser socorrido ao inalar fumaça. O motivo da briga não foi informado pela Polícia Civil. Segundo o Departamento de Homicídio e Proteção da Pessoa, nos últimos 2 anos, no estado de São Paulo, olha só esse número: 83% dos assassinatos foram cometidos por impulso ou motivo fútil. E o que o Departamento de Homicídio e Proteção da Pessoa entende como impulso ou motivo fútil? Foram classificados como impulso ou motivo fútil: briga, ciúme, conflito entre vizinhos, desavenças, discussão, violência doméstica, briga no trânsito e etc. 83% das mortes em nosso estado nos últimos 2 anos poderiam ter sido evitadas se a ira não estivesse tão presente no coração de homens e mulheres. Todos esses casos nos chocam bastante, pois eles nos mostram a pior consequência da ira, que é tirar a vida de outro ser humano. Mas nós não podemos nos esquecer de que a ira, ela pode não tirar a vida de alguém que está próxima de você, mas ela pode te levar a proferir palavras que marcarão para todo sempre as pessoas ao seu redor. A ira pode te levar a ter atitude que marcarão o seu casamento de maneira cruel ao ponto de criar cicatrizes irreparáveis. A ira também adoece. Ela traz sérios prejuízos à saúde. Dor de garganta, náuseas, pequeno aumento na temperatura corporal, sensação de angústia, inquietude, estresse e tantas outras. Afinal de contas, qual é a resposta bíblica para a ira? Será que a Bíblia pode nos ajudar a combater esse sentimento? Louvado seja Deus.
por sua palavra. Com certeza, na Bíblia há vários princípios que nos ajudam a combater esse sentimento tão furioso, tão prejudicial para a vida. Hoje eu quero expor para você o texto de Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. Esse é o momento de você pegar a sua Bíblia, abri-la, lê-la e acompanhar a exposição do texto junto comigo, ok? Então, por favor, pega aí sua Bíblia, abre em Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, que diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Nesse trecho, irmãos, nós temos 3 verbos imperativos: não pequem, não se ponha ao sol, não deem lugar ao diabo. Esses 3 verbos são orientações bíblicas de como lidar com a ira. E eu gostaria de estudar um pouco mais detalhadamente cada um desses verbos neste momento. E eu peço que você preste bastante atenção e estude junto comigo esse verso aqui que é tão pequeno, mas tem lições grandiosas para a gente poder combater a ira. Primeira linha então do verso 26, quando vocês ficarem irados, aí vem o verbo no imperativo, não pequem. Nós podemos aprender algumas coisas aqui, somente nessa primeira linha. Primeiro, nós aprendemos que existe sim uma ira justa, existe uma indignação que surge no nosso coração que é justa. Existe a possibilidade da ira emergir e não gerar pecado. Por exemplo, as páginas da Bíblia estão repletas de informações sobre a ira de Deus. Deus é um Deus irado. Exatamente. Muitas pessoas pregam e falam sobre o amor de Deus, mas poucas pessoas pregam e falam sobre a ira de Deus. A ira de Deus se manifesta contra toda e qualquer consequência do ato de desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Essa desobediência gerou uma sociedade marcada pela dor, e a ira de Deus se manifesta contra isso, contra o sofrimento, a morte, a injustiça, a opressão. A ira de Deus é manifestada. Mas algo precisa ficar bem claro aqui. Preste muita atenção. Deus é plenamente justo e santo. Logo, a sua ira também é justa e santa. Não apenas a Bíblia fala sobre a ira de Deus, mas a Bíblia fala também sobre a ira de Jesus. Ele viu muitas pessoas no pátio do templo comprando e vendendo animais e trocando dinheiro. E irado, Jesus derrubou mesas, expulsou animais e comerciantes, e a Bíblia fala com um chicote. Imagina só como Jesus estava bravo nesse momento. Mas nós não podemos nos esquecer de que Jesus é totalmente justo e que ele tinha toda a autoridade para purificar o templo. Então, a primeira observação, a primeira lição que a gente aprende aqui é que existe uma ira justa. E a segunda lição que nós aprendemos, baseado na primeira, é: a ira pode ser um bom sinal. Quando você lê algumas notícias e fica irado com tanta corrupção, isso é um bom sinal, meu irmão. Quando você lê algumas notícias e fica irado, indignado com tanta violência, maldade, injustiça, sofrimento, opressão, isso é um bom sinal, porque você ainda tem sensibilidade para perceber a diferença entre o que é justo e injusto, entre o que é certo e errado. Errado seria você ler, ouvir e assistir essas notícias e nada mexer com você, nada mais te incomoda, tudo passa a ser estatística, tudo passa a ser número, você passa a ser indiferente com tudo isso, a dor do outro não te machuca, não te incomoda, a injustiça,
A impiedade não te incomoda mais. John MacArthur, comentando esse verso, ele disse o seguinte. John MacArthur é um grande teólogo, pastor, escritor, e ele disse, comentando esse versículo aqui, o versículo 26 de Efésios 4. Segundo os padrões do Novo Testamento, a ira pode ser tanto boa quanto má, dependendo do motivo e do propósito. Talvez Paulo esteja sancionando a indignação e a ira justa contra o mal. Esse tipo de ira odeia a injustiça, a imoralidade, a iniquidade e qualquer outro pecado. Quando tal ira não é egoísta e é baseada no amor de Deus pelos outros, não só é permitida, mas ordenada, disse John MacArthur, comentando esse versículo. Então, diante dessas duas observações, dessas duas lições que a gente já aprendeu, surge uma pergunta. Quando a ira, então, se torna um pecado? E eu gostaria de dar algumas respostas aqui para você. A ira, ela se torna pecaminosa quando a motivação é errada. Muitas vezes a nossa ira nada tem a ver com a ira justa. Muitas vezes a nossa ira é derivada de motivações pessoais, mesquinhas e egoístas. Se não fizer do seu jeito, você fica irado. Se alguém pegou a sua vaga no estacionamento primeiro que você fica irado. Se você está esperando horas na fila do banco e chega algum idoso e passa na sua frente, você fica irado. Se o seu lanche ou prato no restaurante veio errado, você fica irado. Tudo isso apenas mostra o quanto você é egoísta, o quanto você é mesquinho e o quanto a sua ira é pecaminosa. Essa ira não tem nada a ver com a ira justa e essa ira não reflete em nada o Evangelho de Jesus. A ira, ela se torna pecaminosa também quando é expressada desordenadamente. É isso mesmo. Quando algo te irrita e você responde desordenadamente, então a sua ira se torna pecaminosa. Quando a gente fala e age irado, nós acabamos machucando pessoas. Pais deixam marcas físicas e emocionais profundas nas vidas dos seus filhos. Por quê? Porque eles expressaram sua ira desordenadamente. Casamentos começam bem, mas são destruídos porque os cônjuges expressam sua ira desordenadamente. Funcionários perdem a oportunidade da vida numa empresa, porque em algum momento de ira se expressaram desordenadamente. A ira se torna em pecado quando eu guardo rancor e mágoa no coração. A ira também pode não te levar a matar alguém fisicamente, mas pode fazer com que você mate aquela pessoa no seu coração. Você ficou tão irado, mas tão irado, que para você aquela pessoa não existe mais, ela morreu para você. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, você deve conhecer, que não se falam mais porque ficaram tão irritadas umas com as outras, que aquela ira se tornou em mágoa e rancor no coração. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Há muitos corações que na verdade são grandes cemitérios. Você não matou a pessoa fisicamente, mas você matou ela aqui. Você ficou tão irada, tão chateada, tão frustrada com aquela pessoa, que ela morreu para você. Quais são os motivos que fazem com que você fique irado?
Eles estão alinhados com o caráter de Deus ou com o seu egoísmo? O que conduz suas decisões e escolhas no momento da ira? Ficar irado é inevitável. Pecar por causa da ira é uma escolha. Eu vou repetir. Ficar irado é inevitável. Pecar por causa da ira é uma escolha. Vamos para o segundo verbo imperativo aqui do nosso texto. O texto continua, segunda frase: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, ou não se ponha o sol, em outras traduções. Literalmente, irmãos, isso significa: não deixe o sol se pôr, não deixe o dia terminar. Para o judeu, o final de um dia e o começo do outro se dá no pôr do sol. E o conselho do apóstolo Paulo é: não deixe que o dia termine e você ainda tenha raiva contida no seu coração. Não permita que esse sentimento durma com você. Não permita que o dia acabe, que o sol se ponha e você ainda está alimentando esse sentimento. Os Guinness, um autor que eu gosto muito, ele conseguiu expressar muito bem essa ideia no seu livro 7 Pecados Capitais. Ele disse o seguinte, preste bem atenção: a raiva prolongada se transforma em desejo pervertido de justiça que cresce chegando à fúria obsessiva. Não é mais um retumbar de trovão, mas se transforma em uma fornalha com terrível potencial de destruição. Olha só que profundo esse pensamento de Os Guinness. É o que acontece, meu irmão, quando a gente prolonga a ira. Ela transforma o nosso coração em uma fornalha com terrível poder de destruir os relacionamentos, as pessoas e a si mesmo. É um estado deplorável. É por isso que o apóstolo Paulo diz: resolva isso logo. É por isso que você não pode dormir com esse sentimento queimando em você. É por isso que você não pode deixar para amanhã, pois será tarde demais. Livre-se desse sentimento ou ele vai acabar com você e com os outros ao seu redor. Ficar irado é inevitável. Permanecer irado é uma escolha. É uma escolha. Vamos para o último imperativo? Versículo 27. Não deem lugar ao diabo. Esse é o último imperativo aqui desse trecho. E eu gostaria de começar explicando esse imperativo com uma afirmação. O diabo vai sempre piorar as coisas. Você sabia disso? O diabo, ele vem sempre para piorar as coisas. A Bíblia diz que ele vem somente para roubar, matar e destruir. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o enganador. O diabo quer roubar o que é seu, matar a sua esperança e destruir a sua vida. O que nós aprendemos aqui é o seguinte, irmãos: quando iramos e pecamos, quando iramos e guardamos mágoa e rancor no coração, nós também estamos dando lugar ao diabo. Nós estamos abrindo espaço, nós deixamos a porta entreaberta. A gente baixa a guarda
E agora o diabo, ele começa a sugerir algumas situações em nossa mente e coração para se tornarem atos consumados. E sabe o que vai acontecer? As coisas vão piorar, e vão piorar muito. Por quê? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Todas as vezes que nós iramos e pecamos, nós damos lugar ao diabo. E o resultado é esse: tudo vai piorar, e vai piorar muito. É por isso que uma discussão termina em assassinato. É por isso, irmãos. E é interessante que muitas dessas pessoas que cometem o assassinato no momento de fúria, no momento de ira, depois elas se arrependem e elas começam a pensar: como eu fui capaz de fazer isso? Sabe por quê essas pessoas são capazes de fazer isso? Porque elas deram lugar ao diabo. E o diabo vem para roubar, matar e destruir. É por isso que um casamento termina em divórcio. Tudo poderia ser resolvido com um pouco de paciência, de conversa, de diálogo. Mas o diabo vem para matar, roubar e destruir. É por isso que uma amizade se destrói. Porque as pessoas foram tomadas pela ira, pela mágoa, pelo rancor e consequentemente deram lugar ao diabo, e o diabo vem e destrói tudo. E agora aquelas pessoas que eram amigas, que se amavam, que eram grudadas, elas não se falam mais. E além de não se falarem mais, elas se detestam. Elas não desejam mais o bem, mas sim o mal, uma para a outra. Por que tudo isso, irmãos? Porque 83% dos assassinatos no nosso estado há 2 anos acontecem por motivos fúteis. Porque essas pessoas, quando ficam iradas e pecam, elas dão lugar ao diabo. E o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Ficar irado é inevitável. Dar lugar ao diabo é uma escolha. E eu quero caminhar para a conclusão, mostrando para você o contrário da ira. Sabe o que é contrário à ira nas Escrituras? É a mansidão. É isso que Jesus espera daqueles que são seus discípulos. Inclusive, a mansidão é um fruto do Espírito Santo. Ou seja, é uma evidência daqueles que de fato foram salvos pela graça de Deus e se tornaram habitação do Espírito de Deus. Mansidão. Jesus não apenas nos ensinou sobre mansidão, mas Ele é o nosso maior exemplo de mansidão. Em Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Interessante que Jesus deixa claro para nós que humildade e mansidão andam juntas e são opostas ao orgulho e ira. Sabe o que isso significa? Se você é uma pessoa orgulhosa, se você nutrir o seu orgulho, você sempre terá problema com a ira. Agora, se você aprende a ser humilde como Jesus, consequentemente,
você será uma pessoa mansa. Mas eu quero chamar a sua atenção para a última frase desse verso, que diz assim: e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É assim que Jesus termina o convite: vinde a mim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O irado, ele vive cansado. Você já percebeu isso? Aquela pessoa que vive irada, vive reclamando, vive brigando, ela tem uma face cansada. Está estampado no seu rosto o quanto ela é cansada, o quanto ela precisa descansar. Sabe por quê? Porque por mais que ela fale e haja, o mundo não muda. O mundo não muda. E o que a torna irada estará sempre diante dela. Nós sempre estaremos diante de pessoas, de situações que fazem a gente perder o controle, fazem a gente perder a paciência. Sempre, irmãos, a gente vive num mundo cheio de pecado. E é por isso que as pessoas iradas vivem cansadas. Porque o que a torna irada estará sempre diante dela. Mas Jesus diz: aprendam de mim, que sou humilde e manso. E a consequência é: você terá descanso na sua alma. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas não se esqueça, Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Louvado seja Deus por isso. Esse versículo não acaba na primeira frase: o diabo vem para matar, roubar e destruir. O versículo termina: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Você quer encontrar descanso para a sua alma? Seja manso como Jesus. Você é um discípulo de Cristo? Seja manso como Jesus. Que as pessoas neste mundo irado encontrem em você a mansidão de Jesus Cristo. Que você seja um reflexo do caráter e do amor de Jesus para todos que te cercam. Eu termino com 3 perguntas para sua reflexão. Primeiro, há alguma irritação que tem incomodado a sua alma hoje? Segundo, há alguma situação em que você percebe que o sol já se pôs e você ainda guarda rancor e ira? Terceira e última pergunta: há alguma porta entreaberta para que o diabo interfira em sua vida? Mágoas, ressentimentos ou ódio de alguém? Que tal, meu irmão, minha irmã, neste momento você fechar os teus olhos e acertar tudo isso? Decidir, como Jesus, ser manso e humilde. Ser um reflexo de Deus para essas pessoas, liberando perdão e respondendo o mal, não com mais mal, não respondendo a ira com mais ira, mas respondendo tudo isso com amor. Com amor. Ira com mais ira, isso apenas
fortalece os conflitos. Mas quando a ira é combatida com o amor, nada pode superar o amor. O amor vence tudo. Que nós sejamos discípulos de Jesus, cheios de mansidão e de amor. Se você hoje guarda algum ressentimento, se você hoje sente ira, rancor por alguém, que nesse momento agora você possa ter um tempo de oração e liberar perdão e conversar com Deus, pedir para que Ele sonde o seu coração e resolva tudo isso. Tome cuidado com a ira. Ela pode trazer muitos prejuízos para a sua vida. Que Jesus Cristo, que o nosso Deus nos ajude a vencer esse sentimento. Amém.